A história de Joana está imperdível. Fique com a gente para acompanhar todas as novidades. Felipe agradece Henriqueta por estar ali com eles e pergunta como ela soube de tudo. Henriqueta conta que Davi os avisou o que havia acontecido antes do julgamento. Felipe fala que fica bastante feliz que ela esteja com ele ali. Joana comenta com Davi que gostaria muito de ter ido ao julgamento, mas que só não foi para fazer companhia à sua mãe. Davi responde que Gabriel pediu para ele dizer que a ama e que a entende perfeitamente. Joana agradece a presença dele em sua casa. Salvador aparece na casa de sua esposa e a abraça após ver ela chorar. Salvador comenta que veio para ver ela. Jenny responde que ele sempre está com ela. Memo fala para Josefina que eles devem agradecer Ramon por ter voltado por eles. Josefina responde que o rapaz tem razão, por mais que não queria que ele voltasse, mas que agora está chorando por ele. Felipe afirma que seu pai foi corajoso por voltar. Josefina diz que foi tanto tempo perdido com a ausência de Ramon e que o mesmo havia ensinado para eles que poderiam recomeçar a vida. Pacheco fala para Margarida que sente muito pelo que está acontecendo com ela e a promete não deixar ela sozinha. Margarida agradece e conta que havia falado para seu pai sobre a relação deles antes de tudo. Pacheco pergunta o que o homem havia falado para ela. Margarida conta que seu pai desejou que eles fossem felizes e que na verdade falou isso para todos. Camila abre a porta de sua casa e se depara com Camacho, que a ameaça logo em seguida. Amparo aparece no apartamento de Rogério. Rogério pergunta se a mulher está doida por quase arrancou a porta com socos. Amparo fala que quer bater nele por ser um infeliz. Rogério responde que não está a fim de escutar os ataques estéticos da moça. Amparo ameaça Rogério e diz que se ele não dizer onde Manuel está, dirá tudo o que sabe sobre ele no julgamento de Gabriel. Joana fala com Carlos pelo telefone e diz que Davi a comentou como Cláudio foi no julgamento e diz saber que ele está bastante ocupado com a cervejaria. Joana acaba achando o cartão de memória em sua gaveta e fala para Carlos que depois eles se falam. Joana corre para o computador para colocar o cartão de memória e acaba vendo as imagens do dia da eliminação de Francisco. Joana fala para seu filho que ela achou o objeto e que irão salvar o pai dele. Rogério pergunta para Amparo se ela está o ameaçando. Amparo diz que tem sido bastante infeliz ao lado dele. Rogério fala que não sabia que a moça tinha tendência a suicídios. Amparo responde que deveria ter saído com seus filhos e o deixado sozinho e diz que o ódio. Rogério conta que seria o homem mais feliz. Amparo se desespera perguntando pelo seu filho novamente. Rogério pede para a mulher se comportar. Amparo avança para cima do vilão. Rogério pede para a moça se comportar se caso quiser falar com o filho dela e pedir desculpas para ele. Amparo começa a chorar enquanto se deita no chão. Rogério liga para Narro perguntando sobre Narro e dizendo que a mãe dele precisa falar com ele. Narro passa o telefone para Manuel e fala que é a mãe dele. Amparo pergunta para seu filho como ele está. Manuel responde que está bem e pede para ela não se preocupar. Amparo pergunta onde o rapaz poderia estar. Manuel diz que não sabe e pede para sua mãe se afastar do pai dele e o denunciar. Carlos fala para o advogado que Rogério quer destruir a todo custo a família Rubio. Cláudio diz que Rogério quis passar uma imagem para a imprensa de uma segurança que não tem. Carlos pergunta em que o advogado se refere. Cláudio comenta que Rogério quis dar a entender que já teria feito a compra da cervejaria e que não é bem assim, e diz que a Astro está fazendo as transferências apenas e que não completaram em nada legalmente. Carlos diz que isso deve ser um grande alívio. Cláudio afirma que Rogério é astuto por ser uma forma de desestabilizar Gabriel. Carlos fala que é incrível saber até onde a pessoa pode chegar à base de covardia e diz que Rogério quer acabar com sua sobrinha. Cláudio conta que uma coisa é o que ele diz para a imprensa e outra é o que dirá ao julgamento de amanhã. Carlos pergunta para o advogado se ele espera alguma surpresa da sentença do dia seguinte. Cláudio conta que já tem o resultado do sangue do piso das fotos que Joana tirou na noite da festa na casa de Gabriel e afirma que de fato é o mesmo sangue de Francisco. Henriqueta chega em casa chamando por Camila. Henriqueta tenta procurar pela moça, mas não consegue e em seguida liga para Carlos. Camacho leva Camila para um cativeiro e a prende. Manuel fala que o capanga é igualzinho a seu pai, um covarde. Camacho pede para o homem ficar quieto e fala que é melhor descontar nela do que nele. Camila pergunta para Manuel se foi o pai dele que fez isso com ele. Manuel conta que foi Rogério e diz que ele jamais se portou como um pai para ele. Camila teme que Rogério possa eliminar eles e diz que se fez isso com ela, imagina o que poderia fazer com ela. Jenny comenta que teve o que mais esperava no final com seu pai, mesmo com a ausência dele por um tempo.
Salvador diz que fica feliz que Ramon tenha ido em paz e fala que fica mais feliz ainda por eles terem ficado ao lado do pai deles. Jenny fala seu pai a disse antes de perder a vida que estava feliz em ver ela vestida de branco e que ficava muito bem nela. Salvador pergunta se ele a disse isso. Jenny ri e fala que não. Salvador recebe uma ligação de Cláudio. Cláudio avisa ao detetive que Manuel foi maior e agora Camila estão desaparecidos. Gabriel fala para Bruno que já sabe que ele é irmão de Camila e de tudo o que fez por ele. Bruno agradece e diz que fez o que pode. Gabriel fala que vai pedir para uns advogados para cuidar do caso dele. Bruno afirma que não fez isso para ajudá-lo e diz que fez apenas o que havia ao alcance dele e diz que deveria ter agido da mesma forma que agiu com seu e fala que diferente dele Camila sempre foi valente depois de ter sofrido abusos. Gabriel pede desculpas e diz que não sabia. Bruno fala que só faz o que sua irmã pediu e que ela pediu para cuidar dele e pede para o empresário cuidar de Camila por correr mais perigo que ele ali dentro. Joana chama Felipe para ver o que ela achou. Felipe pergunta o que aconteceu. Joana conta que achou as imagens que faltava para ela e pergunta se ele lembra do que havia contado para ele. Felipe diz que se lembrar mas que nunca pensou que fosse umas imagens pesadas assim. Joana conta que depois disso foi até Gabriel quando viu e já não estava mais nada daquilo apenas de água e com o local limpo sem nada. Felipe pergunta para a sobrinha se ela achou alguma coisa a mais nos arquivos. Joana afirma que essas são as imagens que tem e uma delas com duas silhuetas e diz que precisa ampliar as imagens para ver se consegue ver melhor. Felipe fala que seu pai não foi perfeito como eles mas que ensinou uma virtude valiosa que um ser humano poderia ter que é reconhecer seus erros e pedir desculpas e diz que foi bastante para ele aceitar a volta dele e que foi ele junto com sua mãe que não poderiam viver cheio de rancores e diz que ele os deixa mais fortes e completos sem ferida alguma. Cláudio pergunta para Pacheco onde Salvador está por não estar cuidando até agora do sumiço de Camila e Manuel. Pacheco conta que Salvador está no enterro do sogro e afirma que eles estão trabalhando todas as noites para ter notícias de Camila e Manuel e que não irão descansar até conseguir. Cláudio pede desculpas ao detetive e diz que não estava sabendo de nada disso e afirma que está tenso devido ao julgamento de Gabriel. Pacheco comenta que até agora não tem nenhum pista para levar ao paradeiro dos dois mas que Salvador não deve demorar e diz que o caso de Gabriel é pessoal. Joana pergunta para Carlos como ele viu Gabriel no julgamento. Carlos responde que foi muito bem e que a testemunha de Reni os ajudou bastante e que a intervenção de Paula os ajudou ainda mais. Joana pergunta se Paula foi. Carlos comenta que Paula foi e que ajudou para que se fosse levantar mais suspeitas contra Rogério e diz que isso fez com que o juiz interrogasse ele. Joana pergunta se isso é o suficiente para o juiz saber que Rogério seria responsável pela eliminação de Francisco. Carlos conta que não é o suficiente mas que começaram a ver uma possível movimentação de que Rogério pudesse ser suspeito. Salvador pergunta para Joana como ela vai. Joana responde que bem e revela que encontrou o cartão de memória. Salvador pergunta se tem algo relevante ali. Joana fala nas imagens haviam sangue e um vaso quebrado mas que não se é possível por ter voltado e visto tudo limpo. Salvador comenta que vai servir sim a provas e que o advogado vai cuidar disso. Henriqueta elogia a maneira que Felipe falou do pai dele e diz que fica feliz por ele ter perdoado ele. Felipe diz que ela tinha razão quando havia falado que essa era a única forma de curar as coisas. Henriqueta responde que deve ser duro para ele agora que ele fez as pazes com o pai dele. Felipe conta que às vezes não gosta de se despedir das pessoas que gosta que as ama tanto por sentir uma só pessoa nelas. Davi aparece pedindo para Henriqueta ir com ele urgente. Henriqueta fala que é um grande dia para Gabriel e a cervejaria. Felipe agradece Henriqueta. Carlos fala para Felipe que foi lindas as palavras dele para o pai dele. Camila pergunta para Rogério se já não foi suficiente as coisas que ele já fez com eles. Manuel pergunta para seu pai até onde ele quer chegar com tudo isso. Rogério fala para Camacho que os dois são mal agradecidos e que os convidou para comemorar o fim da cervejaria. Manuel afirma que nada disso vai acontecer. Rogério diz que isso já está acontecendo e fala que a Astro já absorveu a empresa de Gabriel e diz que é questão de dias para o sobrenome Rubio desaparecer. Camila pede para Rogério deixar eles irem. Rogério pergunta se a moça quer com seu filho para ir ao julgamento depor contra ele e a favor de Gabriel. Manuel afirma que seu avô se suicidou foi por ter um filho igual a ele. O salafrário dá 2 tapas no filho e o pede para ele calar a boca. Camila grita pedindo para ele parar. Rogério pede para a secretária ficar quieta também. Salvador pede para Genaro analisar as fotografias para as extrair.
Pacheco aparece e chama pelo detetive. Salvador pergunta o que aconteceu. Pacheco conta que entregaram os documentos da cervejaria para a fazenda da empresa Astro. Salvador pergunta como as investigações estão. Pacheco comenta que Rogério não aparece nem como dono e nem como funcionário e revela que o vigarista tem uma carta aberta de sonegação de impostos tanto da cervejaria quanto dele e diz que a cervejaria Astro deposita cada dia mais uma quantia em dia para uma conta da Suíça. Cláudio fala para Henriqueta e Davi que sem os testemunhos deles Camila e Manuel complica mais ainda a situação para Gabriel. Carlos conta que Rogério terá que ser bastante pressionado para que diga tudo quando ele ser interrogado. Cláudio fala que o fiscal deve ter assessorado Rogério e que ele próprio vai negar tudo por ser a palavra dele contra a dele Reni. Davi pergunta se o testemunho de Joana vai servir. Cláudio responde que Joana vai poder dizer que Gabriel estava longe do crime quando ela havia visto o sangue-crime e que isso poderia ajudar muito e conta que agora está esperando as peritagens das fotos e comenta que alguma delas pode ser vista silhuetas que não estão claras e diz esperar que os perito consiga clarear de quem se trata. Salvador liga para o advogado dizendo que descobriu que a cervejaria Astro deposita uma quantia mensal de dinheiro para uma conta de um paraíso estrangeiro de fora do país. Cláudio pede para o detetive pressionar o diretor da Astro para que ele confesse que Rogério está ligado à cervejaria Astro. Joana agradece sua tia por cuidar de Eduardo. Rafaela conta que sente bastante pela perda do pai de Jenny e diz que deseja muito que Gabriel consiga a liberdade dele. Jenny pede para sua filha ficar mais calma. Joana diz que está com medo de dizer algo que possa atrapalhar na hora dar seu testemunho no julgamento de Gabriel e diz que se caso isso acontecer não vai se perdoar. Jenny pede para a fotógrafa se acalmar pois estará apoiando ela. Joana fala que não precisa e diz para sua mãe que ela teve um dia duro e que precisa descansar. Jenny conta que a jovem é filha dela e que sempre vai ajudar e diz que pediu para sua santa dar uma força para que ela fale as palavras certas para que possa ajudar Gabriel. Joana conta para sua mãe que deixou Eduardo dormindo e a pede que ela ligue para ela caso precise de alguma coisa. Josefina pede para sua neta não se preocupar e diz que ela pode cuidar do menino. Memo fala para Josefina que a admira com a forma que ela se comportou com Ramon e diz que isso é um ato de grandeza. Salvador fala para Pacheco que ele já tem uma intimação para Abel do Ministério Público. Jenny fala para Joana que elas chegaram muito cedo. Joana diz que é a única hora para poder falar com Gabriel antes das coisas acontecerem. Jenny fala que ela tem razão. Gabriel aparece chegando e fala para a fotógrafa que a ama. Cláudio fala para Gabriel não se preocupar com a aquisição da Astro com a cervejaria e diz que isso já está a favor dele e fala que apenas resta esperar que Salvador consiga a confiança de Abel. Gabriel pergunta o que ele tem a ver com o presidente da Astro. Cláudio responde que a fazenda está na mira dele e Rogério por sonegação de impostos e fala que Rogério transfere boa parte do dinheiro para a conta da Astro em Suíça e diz que isso serve para demonstrar os interesses de Rogério pelas Astro, para poder acabar com a cervejaria Rubio. Gabriel responde que finalmente eles têm alguma coisa a favor deles mas que isso não o livra da culpa da eliminação de Francisco. Cláudio conta que isso ajuda muito e fala que já tem o resultado dos sangues do sapato de Joana e conta que é o mesmo sangue de Francisco. Gabriel pede para Cláudio não envolver Joana nisso e diz que não deseja que ela esteja envolvida no crime. Cláudio pede para o empresário não se preocupar e diz que as coisas não vão ser assim. Gabriel comenta que não quer que Queiroz vá ao julgamento e nem que Joana seja testemunha de nada. Cláudio responde que o empresário conhece Joana e diz que ela não vai deixar de dar a declaração dela. Paula fala para sua mãe que Rogério jamais faria alguma coisa com Manuel. Amparo diz que Rogério é um monstro. Paula conta que ele é seu pai e que Manuel também é filho dele e diz que Rogério seria incapaz de fazer algum mal para ele. Amparo comenta que Manuel não queria que o pai dela continuasse fazendo mal para Gabriel. Paula responde que Gabriel está metido em tantos problemas por culpa dele mesmo e fala que ele perdeu o rumo desde que conheceu Joana. Amparo diz para sua filha que ela perdeu Gabriel desde o dia que foi infiel e que o enganou. Paula responde que era só o que faltava a Gabriel ser um santo e seu pai um diabo. Jornalista pergunta para Rogério o que a cervejaria espera com a presidência dele. Rogério conta que a empresa tem mais a ganhar com ele no poder. Cláudio fala para Joana que Rogério que vai testemunhar antes dela e a pede para ela não se afetar com o que Rogério e Queiroz dizerem a ela e pede que a fotógrafa se acalme e diga somente a verdade de quando chegar a vez dela. Joana responde que vai falar sim toda a verdade mas que é difícil ficar calma por tentarem afundar o pai de seu filho e fala que vai tentar fazer um esforço para se manter calma.
Juiz chama Rogério como a primeira testemunha. Jenny sussurra dizendo que tem muita vontade de bater em Rogério pela cara de dissimulado que ele tem. Paula aparece logo em seguida. Juiz conta que Rogério vai começar a dar o testemunho dele. Rogério promete dizer somente a verdade. Pacheco observa Camacho ao lado de fora do tribunal. Queiroz pergunta para Rogério qual era a relação dele com Francisco. Rogério responde que era cordial, porém distante, e fala que Francisco esteve bastante tempo viajando em outro país. Queiroz pergunta para Rogério se ele tinha algum conhecimento de que Francisco queria vender as ações dele da cervejaria Rubio. Rogério afirma que não e diz que só escutou por funcionários dizer que Francisco havia discutido isso com Gabriel no escritório dele. Queiroz pergunta como ele descreveria a relação de Francisco com Gabriel. Rogério fala que Gabriel se dizia ser amigos, mas que o próprio quis comprar as ações de Francisco, que não quis vender elas para ele, e conta que Gabriel já não tinha mais dinheiro quando Francisco decidiu vender as ações dele, e fala que é tudo o que sabe. Queiroz fala que não tem mais perguntas para Rogério. Cláudio pergunta para Rogério se a declaração de Reni sobre ele mandar bloquear as distribuições da cervejaria Rubio é verdade. Rogério conta que Reni foi um péssimo funcionário e que precisou chamar a atenção dele muitas vezes como gente da distribuição da cervejaria. Cláudio pergunta para o salafrário o motivo de Rogério não ter demitido ele. Rogério fala que seu filho não quis isso. Cláudio pergunta se Rogério acha que o próprio filho pudesse bloquear as distribuições da cervejaria. Rogério conta que não bota as mãos no fogo nem pelo seu próprio filho e diz que ele é um jovem que não quer Gabriel Rubio por perto igual a muitas pessoas. Cláudio pergunta para Rogério o que ele teve a ver com a contaminação de uma bactéria no lote de cervejas. Rogério fala que não tem nada a ver com isso. Cláudio questiona Rogério pelo documento falso que ele apresentou a Camila para gerir as ações do marido desaparecido dela. Rogério conta que é uma coisa que está sabendo agora. Cláudio diz que os dois dizem totalmente o contrário. Rogério pede para o advogado trazer as duas testemunhas para dizer em sua cara. Cláudio responde que as duas testemunhas estão desaparecidos. Rogério pergunta se o advogado acha que ele possa ter feito alguma coisa com seu próprio filho. Queiroz defende o cúmplice e diz que o advogado está acusando Rogério sem provas. Juiz pergunta se Cláudio tem testemunhas do que diz. Cláudio fala que não tem testemunhas, mas sim provas de que Rogério quer destruir a cervejaria por ser acionista majoritário da cervejaria. Rogério afirma que Cláudio está tentando desviar a atenção de um assunto para outro e pede que Queiroz confirme o que ele diz. Juiz fala para o advogado que a informação culpa a testemunha por um delito fiscal e diz que se esse fosse o caso o mesmo limitaria a Astro para adquirir a cervejaria Rubio e fala que isso afirma que a testemunha tenha algo a ver com o desaparecimento de Francisco e pede para ele chamar Joana caso não tiver mais perguntas para Rogério. Rogério chama a atenção de sua advogada, Serviana, falado para ele treinar e conversar melhor sobre isso antes. Rogério perde a paciência e pede para a advogada não falar assim com ele e diz que o disseram em sua casa que a Astro não poderia absorver a cervejaria Rubio por ser seu projeto de vida e fala que isso só aconteceu por culpa dela. Rogério pede para a advogada desaparecer de sua frente antes que desapareça com ela. Serviana fica assustada com a atitude de seu até então cliente. Pacheco fala para Salvador que Rogério já está indo embora. Salvador pede para o amigo seguir o vilão com muita calma e cuidado e com discrição e fala que Camacho é bastante profissional e pede que ele chame mais reforços se caso precise. Salvador pede para Genaro dar mais ênfase para o rosto das pessoas nas imagens. Queiroz pergunta para Joana se ela tem um filho com Gabriel e que o mesmo havia deixado a ex-esposa por ela. Joana afirma que tem um filho junto com Gabriel, mas que não seria o motivo do qual ele se separou. Queiroz pergunta para a fotógrafa se ela se envolveu com Gabriel mesmo sabendo que ele era casado. Joana conta que nem ela e nem Gabriel sabiam que o filho era deles e que se foram descobrir depois que estava grávida dele. Queiroz questiona se a moça estava envolvida com vários homens casados. Gabriel se revolta perguntando como ele se atreve. Jenny grita dizendo que não vai permitir que o fiscal fale assim com sua filha. Juiz pede para todos ficarem em silêncio. Cláudio conta para o juiz que o fiscal está atacando Joana envolvendo a vida privada dela e que as perguntas dele não têm relevância alguma no julgamento. Gabriel fala ao advogado que deseja que isso acabe logo por não querer que Joana seja envolvida mais ainda. Cláudio pede para o empresário não se preocupar. Juiz pede para Queiroz pergunta sobre o assassinato somente. Queiroz diz que gostaria de mostrar aonde eles acham que poderiam ter acontecido a eliminação de Francisco.
Queiroz comenta que ali na imagem mostrada é a mansão Rubio cheio de sangue com um vaso quebrado e conta que as fotos estiveram desaparecidas faz muito tempo e pergunta para Joana o motivo dela não ter as mostrado antes. Joana responde que o cartão de memória havia sido perdida e que não a encontrou a lugar nenhum. Queiroz pergunta em que propósito ela tirou aquelas fotos. Joana afirma que não foi com propósito nenhum e diz que foram todas tiradas acidentalmente quando havia escutado uns ruídos antes. Queiroz fala para a fotógrafa que está parecendo que ela quis esconder as imagens para cobertar o amante dela. Joana diz que foi atrás de Gabriel logo em seguida. Queiroz insiste e fala que Joana está tentando acobertar o crime de Gabriel Rubio e teme que a mesma esteja querendo ficar com o dinheiro de Gabriel por entregar aquelas fotos e afirma que não tem sentido nenhum o testemunho da fotógrafa. Rogério e Camacho aparecem no cativeiro. Paula vem logo atrás seguindo os dois. Manuel fala para Camila que eles já não têm mais tempo. Camila fala que não tem muito o que eles fazer com vários guardas ali. Manuel diz que eles estariam eliminados se tentassem fugir antes de chegarem. Rogério aparece perguntando o que eles estão cochichando e afirma que os dois já não vão poder falar mais nem entre eles. Paula observa tudo de longe. Joana fala que as fotos foram as últimas que tirou de Francisco. Cláudio fala que Rogério está presente nas imagens e pergunta para a fotógrafa por que ela havia tirado mais fotos de Francisco. Joana conta não voltou a ver ele naquela noite. Cláudio comenta que a fotógrafa entregou 4 cartões de memória digital e pergunta onde Francisco esteve todo o tempo nas fotos em que ele não está e pergunta o motivo de ver o rapaz junto de Rogério na única das fotos tiradas na presença dele. Salvador corre até o julgamento às pressas. Cláudio fala para Joana que Queiroz insinuar que ela escondeu o último cartão de memória com as fotos do sangue junto com o vaso caído. Joana afirma que isso não é verdade e diz que sabia que era importante achar o cartão de memória por ter ido atrás dela por tanto tempo e fala que quando a encontrou a entregou voluntariamente por saber da inocência de Gabriel e de saber que ele é incapaz de fazer mal a alguém por ser uma pessoa maravilhosa e um ótimo rapaz. Salvador aparece durante o julgamento falando para o juiz que precisa apresentar uma foto de última hora. Cláudio fala para o juiz que aquela é uma proa definitiva. Queiroz afirma que isso é apenas uma distração e que a prova deveria ser ignorada por não ter sido mostrada no tempo formal do julgamento. Juiz retruca falando que é ele quem decide isso e pede para o detetive mostrar as provas. Cláudio conta que as fotos estavam escuras mas que graças aos peritos digitais conseguiram clarear mais a imagens e revela que em uma delas podem ver o verdadeiro assassino de Francisco de Almas. A imagem acaba desmascarando Rogério.